tarde! Estamos chegando agora com o nosso programa Nas Mãos do Oleiro. Aleluias, glórias a Deus, não é mesmo? Bom, hoje em nome de Jesus, eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, eu profetizo na sua vida que você vai ficar. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder dele nas nossas vidas. Eu estou só aqui vendo se vocês estão recebendo direitinho o áudio, tá? Está tudo nos conformes, glórias a Deus. Bom, hoje estamos aqui para mais um dia, né? Mais um dia, mais um tema que o Senhor quer falar comigo e com você. É sempre bom ouvir a voz de Deus. Aqui é o momento que nós, eu e você, ouvimos a voz do Senhor por intermédio da palavra. E também é um momento que nós também podemos falar com Ele depois pelas orações. E não só depois, mas agora também, né? Vamos entregar este momento no altar dele, que ele nos conceda, né, o discernimento espiritual para poder entender o que ele quer, qual é a mensagem. Qual é a mensagem que ele quer chegar ao nosso coração, à nossa mente, né? Mas para isso, nós devemos dar toda a liberdade para ele. Como que nós podemos dar liberdade? Através da oração. Com a nossa boca nós confessamos, nós consentimos que esse Deus tome o seu lugar de honra dentro do nosso interior, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos diante dele agora, pedir para ele estar conosco neste momento, porque sem ele nós nada poderemos fazer. Pai, Deus eterno, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és Deus, e fora ti não há Deus. Pai, muito obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade que nós temos, meu Pai, de estar aqui, de falar contigo através da oração, Pai, e de poder ouvir a sua voz através da mensagem, através da palavra. Que o seu Espírito Santo se faça presente aonde estivermos. Eu aqui no sul de Minas, em Congonhal, e qualquer outra pessoa que estiver assistindo no seu lugarzinho, no seu habitat, Pai, em nome de Jesus, o Senhor se faça presente. Tenha total liberdade, Pai, para cativar os nossos corações, para poder abrir e nos dar discernimento, para que em nome de Jesus a sua sabedoria se faça presente em nós, em nome de Jesus. Pai, nos abençoe, que nada venha atrapalhar, meu Senhor, o atuar do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, se faça presente. Tome esse momento agora. Seja a minha boca, seja o ouvido desta pessoa. Em nome de Jesus, que tudo seja em ti, por ti e para ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não é mesmo? Bom, hoje, quem já estava aí ligadinho logo no começo, viu qual que era o tema, né? Um tema simples, mas muito bom para nós. Sejamos prudentes. E aonde está baseado isto? Em Mateus, capítulo 7, exatamente. Está lá, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. O Senhor nos coloca e nos chama aqui com uma ilustração, né? Colocando a nossa família, ou aquele homem prudente, aquela mulher prudente, que quando ouve a palavra de Deus, quando ouve o ensinamento da Bíblia e o pratica, é tido como uma pessoa prudente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que não brinca com coisa séria, vamos dizer assim. Mas, no entanto, a Bíblia considera, Jesus fala que aquele que ouve os ensinamentos, que ouve a palavra de Deus e não os pratica,
é tido como insensato, que está fazendo uma construção em cima de uma areia, onde qualquer probleminha, qualquer coisa que ocorrer, vai derrubar aquela construção e vai acabar com tudo. A destruição será grande. Bom, nós podemos trazer isso muito bem para as nossas vidas. Será que nós temos ouvido, aprendido de Deus na palavra dele e nas situações e circunstâncias das nossas vidas praticado? Será que nós temos, por exemplo, quando nós vemos na palavra dizer assim, medida justa, peso justo? Será que nós temos feito isto? Será que nós temos praticado amar ao próximo como a si mesmo? Onde o Senhor explica que ninguém jamais vai machucar a sua própria carne. O cônjuge, nós temos que considerar como a nossa própria carne, então eu tenho que tratá-lo como eu queria que ele me tratasse. E ao meu próximo, as pessoas também, não somente o mais próximo, que é o cônjuge, mas também as demais pessoas. O Senhor explica na sua palavra, tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você a elas. E tudo aquilo que você não quer que façam para você, não faça às outras pessoas. Será que nós praticamos isso? Ou será que às vezes quando alguém, chega um irmão, uma irmã, uma pessoa no seu comércio, ou uma pessoa na escola, na sua sala, e infelizmente essa pessoa chega cabisbaixa, quieta, muitas vezes até carrancuda, séria, né? E você na verdade já interpreta mal, já pensa em coisas, já começa, e o pior de tudo, às vezes não fica nem pensamento, já vai para as ações, né? Aí você já vai e fala mal da pessoa com a sua boca para o outro, para a outra, para as outras pessoas, e espalha isso. Se fosse você, vamos supor que essa pessoa, você não sabe, você não conhece o coração dela. Vamos supor que essa pessoa às vezes seja tímida, ou às vezes ela esteja com um problema muito grave, esteja muito entristecida, né? Esteja se sentindo sozinha, e por isso ela, sem querer, chegou, nem cumprimentou ninguém, e você já julgou ela, sem nem sequer buscar saber o que estava acontecendo. Bom, o que nós não queremos que façam conosco, nós não devemos oferecer aos outros. Nós gostaríamos que essa pessoa, se nos visse na mesma situação, chegasse em nós e ao menos perguntasse, você está bem? Você está precisando de alguma ajuda? É isso. A Bíblia fala que o nosso tratar tem que ser sim, sim, se não, não. Ou seja, devemos ser verdadeiros. A Bíblia fala que nós não podemos usar a nossa boca para falar mal dos outros, para caluniar ninguém, que nós não devemos medir as pessoas e ter a mente que, se medirmos, da forma com que medimos, seremos medidos. A lei da semeadura é uma lei que tanto vale, né? Ela é válida, ela é legítima, tanto para crentes como para não crentes. Se tem uma coisa que Deus faz, você tem que plantar algo na sua vida, você sempre planta. Agora, você que escolhe a semente. Você plantou amor, você vai colher amor. Mas se você plantou discórdia, você vai colher discórdia. Eu tenho visto muito isso acontecer. Hoje mesmo, conversando com a minha família, com o meu filho, com a minha nora, eu comentei sobre isso. Eles estavam inquirindo sobre um assunto muito importante que tinha que ser tratado hoje com parentes, né? Essas coisas de partilha de bens, essas coisas. E eles queriam saber o que aconteceu. E uma das coisas que eu tive que falar devido aos atritos que houve, ou que quase houve, eu falei, olha, a lei de Deus, ela é real e verdadeira. Aquilo que o homem planta, aquilo mesmo ele vai colher. É simples assim. Será que nós escutamos a voz de Deus, escutamos a sua palavra, os seus ensinamentos, colocamos em prática? Ou será que nós damos vazão ao nosso espírito?
Uma pessoa chega esbravejando, gritando, ou me caluniando, e eu não querendo ver nem ter nenhum prejuízo, como diz a palavra, eu vou e dou no mesmo troco? Ou será que uma palavra branda acalma um furor, e eu sei disso, é muito lindo, maravilhoso ver isso escrito na Bíblia, mas eu tenho dificuldade de praticar. Nós devemos não ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Aí você pode falar assim, Rose, mas quem consegue praticar a palavra? Eu? Sozinha? Jamais. Nunca. Não tem condição. Mas, com o Espírito de Deus, nós podemos. Com o Espírito de Deus atuando em nossas vidas, nós somos capazes de adquirir o conhecimento da palavra e ter o domínio necessário pelo Espírito Santo para praticá-la. Mas nós temos que deixar ele atuar em nosso coração. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, até falam em línguas, e acham que estão na unção. E tentam, acreditam que estão na unção. Horas. A maior unção que nós temos do Senhor é a unção de ter aversão ao pecado. Exatamente. É lógico, inevitavelmente, todos nós pecamos, né? E temos que ser perdoados pelo Senhor, e temos que buscar, e infelizmente isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar novamente, nós pecamos, mas só que nós devemos correr atrás, permitir o Senhor trabalhar com o nosso interior, para que não venhamos a ser apenas pessoas assistidoras de culto, não é mesmo? Vou lá no culto, na igreja, sento no banco, às vezes, até quem sabe, faço parte do grupo de louvor, ou até prego a palavra, né? Mas, no meu dia a dia, eu não ajo assim. Sou uma pessoa que procuro, na verdade, a admiração de homens. Sou uma pessoa que, na verdade, eu quero agradar ao homem. Sabe aquela pessoa que é engraçado? Ela está aqui com você conversando e ela fala um monte de coisa. Ela fala, que na hora que eu chegar perto da pessoa, eu vou falar isso, não, que eu não aceito isso, eu não quero isso. Aí depois, quando chega perto da pessoa, é até capaz de negar, fala, eu nenhuma hora falei isso, nunca, não falei. Cadê o ser sim, sim, se não, não? Cadê a firmeza? Cadê a firmeza de caráter? Ou será que isso não será espírito dobre? Dependendo de quem você está perto, é como você age. O próprio apóstolo Paulo, ele chamou a atenção do apóstolo Pedro, devido a isso. Porque Pedro estava ali misturado com os judeus, beleza? Estava tudo bem. Mas, quando ele viu os líderes religiosos chegando, ele foi se afastando. Hipocrisia, não é mesmo? E Paulo chamou a atenção dele. Por quê? Porque isso é errado. Nós devemos ser o nosso proceder um só. Nós não podemos mudar a nossa conduta, a nossa personalidade em acordo com quem está perto de nós, porque isso, na verdade, é deixar as coisas de Deus para agradar a homens naquele momento. Aí eu te pergunto, será que vai conseguir agradar a todo mundo? Não. Mas uma coisa eu digo, é muito mais fácil agradar a Deus. Quando você permite o Espírito Santo trabalhar, é muito mais fácil agradar a Deus do que tentar agradar a todo mundo. Porque para você agradar a todo mundo, você vai ser obrigado a ser falso e hipócrita. Nós devemos atentar à palavra de Deus. Não importa. Não importa até mesmo se o que eu disser vai vir para o meu próprio prejuízo. Mas o que importa é a minha conduta ser fiel e verdadeira diante daquele que me criou, diante daquele que me ensina. Essa tem que ser a nossa conduta.
Eu, quando estou trabalhando e vejo uma pessoa tentando me agradar muito, eu fico com o pé atrás. Os puxa-sacos são perigosos, são falsos. É isto. Agora, eu devo orar por eles e ter a certeza que aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. Meu Senhor, cuide de mim, para que eu não me desvie da sua vontade, do centro da tua vontade, para que o meu caráter seja um espírito inabalável diante de ti. Não importando se quem está me olhando, quem está me vendo, está me criticando, está me julgando. Pois não compete a mim analisar o julgamento alheio. Compete a mim observar as Escrituras e julgar a mim mesma, permitir o Espírito Santo me julgar, para que quando Jesus voltar, não haja condenação em mim, porque o próprio Espírito de Deus me transformou, me mudou, me regenerou para a honra e glória de Deus. É mais ou menos isso. Eu não tenho que me preocupar com os outros, o que vão pensar, o que vão achar. Mas eu tenho que me preocupar com o meu bom testemunho, firme na palavra de Deus. É tão fácil, é tão sutil. É tão sutil nós pecarmos e dar a legalidade para o diabo trabalhar nas nossas vidas. Às vezes, eu estou lá na igreja, ungida, falando em línguas, como diz, sapateando, tendo arrepio na coluna, mas sou uma pessoa que sonega o imposto, compro produtos piratas. Afinal de contas, eu também quero ter. Bom, se eu não posso comprar o que é justo e verdadeiro e correto, é melhor que eu nem venha ter. Por que eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho? Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Por que eu tenho que mostrar que eu sou, se eu só tenho que ser apenas aquilo que o Senhor quer que eu seja? É isto. Nós devemos observar mais a palavra de Deus e deixar de buscar o nosso próprio querer. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Aqui essa passagem na Bíblia, nós sabemos, ou você se não sabe, mas como diz, espero que saiba, se não souber vai saber agora. Essa passagem se trata de Saul. Saul achou que os sacerdotes estavam demorando muito tempo. E todo mundo estava reclamando, o exército estava reclamando. E ele mesmo resolveu fazer os sacrifícios de animais, tipo, adiantar o serviço, né? Deus, afinal de contas, né, estava errando no relógio, porque o sacerdote estava demorando, né? Olha a situação. Nós não devemos quebrar princípios de Deus, não importa. Nem sempre fazer a todo custo é o melhor. Eu posso dizer aqui abertamente, sossegadamente, eu, por exemplo, não evangelizo no face a face, né, ou ir na casa da pessoa há muito tempo. Na verdade, fazem 3 anos. Porque a denominação a qual eu estou inserida só pode se evangelizar com o material da própria igreja, convenção. Como esse material não vem na minha mão e não basta apenas a Bíblia, eu estou impedida de poder evangelizar, eu estou impedida de poder levar a palavra. Aí você pode falar assim: em outrora, eu não entendendo, eu achava que era assim. Não, mas vem cá, o que importa é evangelizar. Nem sempre. Porque eu também não posso fazer uma rebelião contra a congregação ao qual eu faço parte. Se ali existe uma regra, se ali existe um estatuto, eu tenho que obedecer.
Então, qual foi a opção que eu tive? Se eu não posso fazer isso dentro da igreja, o meu prêmio de consolação. Eu tenho o material ao qual eu estou aqui com você neste momento. Eu uso este material para poder chegar em pessoas. Eu acho tão engraçado que às vezes fala assim, mas será que Deus errou na dose? Eu estou na igreja errada? Não, Deus sabe de tudo. Será que Deus talvez não queira eu fazer um trabalho dentro da igreja, mas quer justamente esse trabalho fora da igreja? É isso. Então nós não devemos quebrar princípios, entender que nós não podemos ir contra a liderança. Ah, mas eu tenho que fazer. Depende, nem sempre. Porque o obedecer sempre é a melhor escolha. E obedecer a Deus. Quem colocou o líder sobre você? Quem colocou a liderança na sua igreja? Quem colocou o líder do grupo de louvor? Quem colocou o seu chefe acima de você no seu trabalho? Ah, mas Rose, eu não concordo. Você tem o direito de não concordar. Você só não tem o direito de desobedecer. Agora, você tem que pôr na sua cabeça que nada como uma boa oração não resolve o problema. É só orar. Vai para o joelho. Se o Senhor não te livrar da situação que você está vivendo, é porque é para você ficar da forma que está. Pode ter certeza. Nós não conseguimos entender o agir de Deus. Eu posso falar porque hoje, passaram-se tanto tempo. Pensa numa pessoa que era precipitada. Pensa numa pessoa que era ansiosa. Era eu. Uma pessoa que não conseguia lidar com as negativas da vida, com os nãos. Era eu. E foi justamente me colocando no banco que o Senhor amadureceu o meu emocional. Hoje eu não tenho dificuldades de aceitar o não de Deus na minha vida. Hoje eu não tenho dificuldades nenhuma de ficar sentada ali pensando e sujando o meu coração em angústia, porque afinal de contas, como que eu vou ficar num banco? Então veja, Deus age na minha e na sua vida. Ele não perde o controle. Sempre o melhor é obedecer. Sim, obedecer em todos os momentos a palavra de Deus e não se desviar dele. Porque é muito sutil e é muito fácil eu achar que eu estou certa e embrenhar no meu próprio conhecimento, na minha própria sabedoria aos meus olhos. Mas eu tenho que analisar a palavra de Deus, ser praticante e não mera ouvinte. E está lá Atos capítulo 5, que dá uma completada nisso que nós estamos falando. Atos capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Responderam Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Entra justamente no que eu acabei de expor aqui. Dentro da igreja, eu estou ali sobre uma liderança. A liderança está ali naquela igreja e eu não posso quebrar regras e estatutos dentro de uma igreja. Eu não posso quebrar isso, eu não posso quebrar os princípios e as regras estabelecidas ali. Aí você pode falar, mas e a Bíblia? Mas aí é que está. Mas e o trabalho que eu faço por fora? Continuo pregando e ensinando a palavra. Aí é que está. Aí sim, mesmo que um homem chegasse em mim, mesmo que um pastor ou um líder religioso chegasse em mim e falasse, olha, para com este trabalho. Ainda assim, eu não pararia. Eu posso ser ousada aqui e dizer, se você falar assim, Rose, mas já aconteceu isso com você? Sim, já aconteceu de chegarem em mim e disserem a largo e bom tom que era para mim parar com este trabalho. E eu não parei, porque me importa obedecer antes a Deus do que a homens.
É diferente de eu estar dentro de uma igreja e provocando ali uma rebelião ali dentro, aonde eu estou desobedecendo uma autoridade. Ninguém pode, dentro da minha empresa, eu expresso as ordens, eu coloco as regras, ninguém pode, dentro da minha empresa, descumprir uma regra minha, uma ordem minha, e ficar ali sem receber uma advertência ou receber uma punição por causa disso. Não é diferente numa igreja. Nós não podemos agir assim. Na igreja, o líder é colocado ali para ele colocar a disciplina. Se ele está certo ou se ele está errado, isso não compete a mim e não compete a você. Isso compete a Deus. Aí você pode pensar, mas e se estiver errado? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Acabei de falar. O fato de eu ficar sentada no banco foi a melhor coisa que pôde me acontecer na minha vida. Foi aonde me fortaleceu emocionalmente, me deu um equilíbrio muito maior que eu pudesse imaginar que um dia eu poderia ter. Exatamente. Então, todas as coisas. O líder é colocado sobre você. Parece que é mal aos seus olhos, mas até mesmo o que para nós parece que é mal, na verdade, é para o nosso próprio bem. Deus não erra. Ele sabe a hora certa, o jeito certo, a forma correta. Compete a nós apenas obedecer. Agora, é lógico, se algum líder chegar e falar assim, olha, eu te proíbo de falar de Jesus. Aí não pode, não é mesmo? Aí eu não posso fazer isso. Porque pregar o evangelho, ide e pregar o evangelho a toda a criatura, isso é uma ordenança de Deus. Então, ninguém pode sobressair sobre a voz de Deus. E como? Aí pode-se falar assim, mas Rose, como é que nós temos discernimento para distinguir uma coisa da outra? Por isso que é tão importante a palavra de Deus e o Espírito Santo. É pela palavra que nós vamos ter um conhecimento, ter o discernimento. E é o Espírito Santo que vai nos conceder a sabedoria para saber a hora certa de falar, de agir, de calar, de pensar, de fazer, de parar. É assim. Por isso que nós somos tão dependentes deste Deus. E em João, capítulo 12, versículo 42 e 43, está assim. Contudo, muitos dentre os próprios autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há muitas pessoas que nem estão frequentando igreja de crente, mas que na verdade faz muito tempo que já creram, que já acreditam. Há muitos católicos, vou falar já claramente, que há muito deixaram de fazer menção às imagens de escultura. Há muitos católicos que faz muito tempo, de tanto ouvir alguma coisa, porque o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, de Cristo, de tanto ouvir a palavra, há muito o seu coração já abandonou o que se chama idolatria de imagens. Porque idolatria de imagens, eu falei de imagens, porque idolatria não tem só idolatria de imagens. Tem idolatria até crente, tem crente idólatra, né? Mas vamos até aqui para nós entendermos. Tem muitos católicos, muitas pessoas, às vezes, que nem são definidos. Muitos falam assim, eu era assim, né? Eu sou católico não praticante. Faz muito tempo que já acreditou na palavra de Deus. Mas o que impede esta pessoa de assumir e abraçar o evangelho de vez e se converter realmente a este caminho e aí anunciar isso, entrando dentro de um templo, crente? Por quê? Está escrito aqui. Porque não querem desagradar a homens. Muitas vezes não querem desagradar os seus próprios familiares. Porque sabem que os familiares vão se levantar contra, vão perder amigos, vão perder pessoas.
Isso é antigo. Na época mesmo de Jesus já acontecia isso. Muitos, ouvindo Jesus pregar, criam nele. Mas, por causa dos líderes religiosos, para não serem criticados, ou não perderem os seus privilégios, ou para não perderem a amizade, faziam de conta que não criam. Isso é perigoso. O nosso tratar tem que ser genuíno e verdadeiro. Ou é, ou não é. Nós temos que tomar uma postura e uma decisão. Então você, que talvez está nessa situação, que busca agradar a homens, saiba que isso não agrada a Deus. Nós temos que, primeiramente, única e exclusivamente, agradar a Deus. Nem que isso cause um desconforto nas outras pessoas. Nem sempre ser cristão é falar aquilo que querem ouvir. Muito pelo contrário. Às vezes, e a grande maioria das vezes, ser cristão é falar aquilo que não querem ouvir. Jesus era perseguido justamente por causa disso, porque ele falava o que não queriam ouvir. João Batista foi decapitado por causa disso, porque ele falou para Herodina, ele condenou o fato dela estar com o seu cunhado, dizendo que ela era adúltera, e ela não gostou da crítica, entre aspas, que na verdade era um ensinamento bíblico. Então as pessoas não gostam de ouvir, mas nem por isso nós devemos calar. Estamos buscando honra de homens, agrado de homens ou de Deus? Nós estamos nos fortificando e nos edificando em cima da rocha verdadeira ou em cima da areia? Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos ser prudentes. E para ser prudente, muitas vezes, inevitavelmente, no nosso caminhar cristão, iremos desagradar algumas pessoas. E o último versículo de hoje está lá, Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Veja, o jeito que eu falo com você, o que nós conversamos aqui, tem que ser a forma no meu dia a dia. Eu gosto muito, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho cuidado, por exemplo. Eu já tinha isso antes de conhecer a Bíblia. Depois que eu conheci a Bíblia somente me reafirmou algumas virtudes e princípios que eu vi que realmente eram corretos. Eu, por exemplo, se subir um funcionário na minha empresa, lá no meu escritório, para falar de um outro funcionário, automaticamente esse funcionário vai ser convidado a: você quer falar do seu companheiro? Então você desce e traga o seu companheiro aqui. E eu quero ouvir as duas partes. Por quê? Eu uso falar que sempre todo mundo tem razão e todo mundo está errado. Então eu tenho que ouvir as duas partes. Porque ouvir uma parte só, diz as Escrituras, que o testemunho de um só não é verdadeiro, porque ele vai defender a sua causa, mas ele não vai expor os seus defeitos. Então, eu tenho que escutar os dois. Então, como está escrito aqui, o bom é se nós obedecermos a palavra. A palavra diz todo proceder, nós temos ensinamento para tudo. Eu tenho alguém que está me fazendo mal, está me prejudicando, eu não estou bem com a pessoa. O que a Bíblia me aconselha? Vai, chegue nele, só você e a pessoa, e conversa com a pessoa. Se a pessoa não te ouvir, vai, pega duas testemunhas, chega até ela e converse sobre o assunto. Se ainda assim a pessoa não ouvir, vai, conte para a liderança da igreja, para que o líder da igreja resolva isso num tipo de assembleia, para aquela pessoa se corrigir. Aí você pode falar assim, mas e se o líder não tomar providência? Bom,
Não é porque eu vou fazer a minha parte correta que o outro é obrigado a fazer correto. Se ele não fizer correto, ele vai se entender com Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Nós devemos fazer a nossa parte. Muitas pessoas incorrem neste erro. Aí, às vezes, alguma coisa enxerga dentro da igreja que não está em acordo com a palavra. Atitudes, às vezes, até da liderança errada, que não está em acordo com a palavra. Qual que é a primeira atitude dessa pessoa, principalmente do novo convertido? Eu falo porque eu passei por isso. Eu vou sair da igreja. Eu vou buscar outra igreja. E vai para outra igreja. Sabe o que encontra na outra igreja? Os mesmos problemas. Por quê? Nós temos que aprender que nós temos que fazer a nossa parte. Se o outro não faz a dele, não compete a nós. Erros nós vamos encontrar em todas as denominações, em todas as igrejas. Porque são humanos que estão ali. Quem sabe este que está errando agora, ou este líder que está errando agora, ou esse irmão, essa irmã que está errando agora, quem sabe daqui 5 anos será uma pessoa de sim, sim, não, não. Uma pessoa autêntica, genuína, que busca os princípios e os valores de Deus. Veja, se corrigiu. É isso. Eu, se olhar para trás, eu vou ver quantos erros eu tive, que hoje eu já não tenho mais. Mas todos nós, eu e você, devemos percorrer este caminho de buscar não sermos meros ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Deixar o Espírito Santo nos convencer e nos dominar para que possamos ser cumpridores da palavra de Deus. Eu e você devemos ser prudentes e colocar o nosso alicerce, a nossa vida, em cima da rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, e não em cima da areia, porque senão somos aqueles que ouvimos e solta pelo outro ouvido e não pratica e não muda. E devemos entender que nós devemos observar a nós e não ao outro. O outro eu posso exortar, mas eu não posso obrigar ele a obedecer a palavra de Deus. Eu posso, sim, e devo, vendo meu irmão errar, falar, irmão, você está errado. Mas eu não posso me responsabilizar pelo resultado, porque ele é livre, ele tem o livre-arbítrio e ele pode não escutar. Cabe a mim, então, sobra apenas de orar pela vida dele. É isso? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para trazer aqui para nós. E eu espero que em nome de Jesus tenha abençoado a sua vida e que nós realmente possamos entender o que é nos solidificar ou construir, fazer esta construção em cima de uma rocha sólida, real e verdadeira. A pedra angular que dá norte a toda uma construção, ela deixa a construção certinha. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus e glórias a Deus por isso. Vou orar pela sua vida, você que esteve aqui presente, né? A Maria Auxiliadora que estava assistindo, a graça e paz, querida, Deus te abençoe, viu? Tutu e Vasconcelos Carvalho, a paz do Senhor, glórias a Deus. João Batista Caetano, que estava aqui apenas assistindo, mostra para mim quando vocês estão assistindo. Estava assistindo. Expedita Santos, que também estava assistindo, mas também se pronunciou. A paz do Senhor, querida, seja muito bem-vinda. Você é amada do Senhor e amada da minha vida também. O Pedro Neto, glórias a Deus, um irmão também que também faz parte lá do meu grupo no WhatsApp, nos multiplicadores de semente, muito abençoado. Luiz Vanderlei Santos, que está assistindo, glórias a Deus. A paz do Senhor, irmão, pode deixar que vou orar sim, viu? Deus é contigo, viu? Tenha fé nisto. Ele é contigo em todas as áreas. Olhe para trás e veja tudo o que ele já fez. E você verá o quanto mais ainda ele irá fazer. Porque você vai ter a sua fé restabelecida na graça do Senhor, de ver o poder dele no teu passado. Imagina o que ele pode fazer no futuro, não é mesmo? Glórias a Deus. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Pai, Deus eterno, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és o conselheiro, Tu és o guia. Oh Pai, Tu és verdadeiro, Tu és amigo, Tu és advogado.
Pai, muito obrigada por tudo. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, nos ensinar. Ensine, Senhor, a sermos, sim, a termos discernimento, até mesmo dentro das igrejas, Pai. É verdade, um discernimento para entender aquilo que nós devemos realmente fazer e aquilo que realmente não devemos fazer, Pai. Que tenhamos discernimento, saber a hora de falar e a hora de calar. Tenhamos o discernimento do Espírito, Pai, para não sair do centro da sua vontade. Entender que o Senhor age, mesmo aquilo, Pai, que parece que é para o meu mal, que é para o meu prejuízo, na verdade, nas suas mãos, é sempre para o meu bem. Sempre é para nos ensinar, até mesmo a disciplina é para nos ensinar. Falo isso que, como foi exposto aqui, o Senhor mesmo usou, né, líder, para me deixar de disciplina, porque na verdade é o Senhor que me deixou, e eu sou grata a Ti, Pai, porque eu tenho aprendido muito, meu Senhor, a ter o controle, ao qual eu achava que eu não podia ter, mas o Senhor mesmo concedeu isso a mim. Muito obrigada, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, coloca a vida deles no Teu altar, somente aqui do irmão Luiz Vanderlei, que ele pediu em particular, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja com eles em todas as áreas, os abençoe grandemente, Pai. Aquele que tem caso na justiça, Pai, que venha, meu Senhor, a ter o seu caso selecionado, Pai. Aquele, Pai, que está com um diagnóstico de doença, Pai, que venha ver a cura, Pai, em nome de Jesus. Aquele, meu Senhor, que está triste, cativo, meu Senhor, na tristeza, na angústia, que seja liberto disso em nome de Jesus. Aquele que está com depressão, Pai, aquele que está com dores, Pai, que o Senhor seja com todos eles em nome de Jesus. Aquele que está com conflitos domésticos, conflito nos seus lares, que está triste com o filho e com a filha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego tudo para Ti, meu Pai, porque nós sabemos que nós temos um Deus que é poderoso, que é fiel e verdadeiro e que nos abandona de mãos abanando, Pai. Então, em nome de Jesus, coloca cada um no seu altar, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Pai, muito obrigada por tudo, eu Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe grandemente, viu, a sua vida. Lisete Marques, Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, amada? Bom, é isso por hoje. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos aí ter uma semana abençoada, né? Na presença do Senhor, e que venhamos a aprender a não ser meros ouvintes da palavra, mas a sermos prudentes, ouvir a palavra e praticar no nome de Jesus. Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e, o Senhor permitindo, domingo que vem estamos aí com mais um programa nas mãos do oleiro para a honra e glória do nome dele.